Bom, e dessa lista aqui, para encerrar, tá faltando o 33, né? Doideira aqui, né? Dados A, B e C positivos, determinar x e y, tais que x vezes y igual a c, e que a x mais by seja o menor possível. Então, o seu número positivo, bom, a gente sabe que naquela hipérbole, né? Y igual a c sobre x, como nós podemos pensar no, bom, x vezes y é igual a c. X vezes y é igual a c. Nós podemos pensar no y como sendo c dividido por x. É claro, o x tem que ser diferente de zero, não existe divisão por zero, mas o c, por ser positivo, você garante que o x e o y são diferentes de zero mesmo. E aí você tem um número z do tipo ax mais by, e você vai, no lugar do y, substituir e colocar a vezes x mais b vezes c sobre x. E você vai olhar para essa expressão de modo que você quer que ela seja o mínimo possível. É, Bom, aqui tem um truquezinho, né? Você, você quer o z mais o z. Para cada x, você vai ter um z. Então, você tem uma equação que está sendo relacionada aí, uma função, né? O z está em função de x. E aí você pode olhar isso como uma equação para que isso faça sentido. Então, ó, como o x ele é. Vamos com calma. Como o x ele é diferente de zero, nós podemos olhar isso como uma equação que vai cair numa equação de segundo grau. Então, nós vamos multiplicar tudo por x. Nós vamos ficar com zx igual. Então, isso implica em zx igual a ax ao quadrado mais bc. Ou seja, isso aqui, ó, é um ax ao quadrado, passa para cá menos z vezes x, mais b vezes c igual a zero. Então, isso aqui de fato dá zero, porque para cada x você tem um z. Então, você tem que essa equação sendo verdade. Se é verdade, você vai calcular o delta disso. E essa expressão, para ter uma raiz, né, em x, ela tem que ser maior ou igual que zero. Então, você vai calcular o delta como b ao quadrado menos 4ac, e você sabe que isso é maior ou igual que zero. Então, ó, aqui está em x, então vai ficar menos e ao quadrado menos 4 vezes o a, que é o a, vezes menos 4ac, o c é bc, né? Isso é maior ou igual que zero. Só que menos e ao quadrado é z ao quadrado. Z ao quadrado menos 4 vezes a vezes b vezes c é maior ou igual que zero. Ou, se você preferir, z ao quadrado é maior ou igual que 4abc. De qualquer forma, isso é uma inequação do segundo grau em z. Você sabe que nós temos uma concavidade voltada para cima, porque o coeficiente, no caso aqui a gente está olhando para o z, o coeficiente que faz com que, com que isso seja para cima é 1, né? Que é o que está multiplicando o z quadrado. Aqui nós teremos as raízes, que seria igual a zero. Então, nós temos raiz quadrada de 4, que é 2. Então, nós temos esse ponto, que é menos 2 raiz de ABC. E esse outro ponto, que é o 2 raiz de ABC. Então, esses valores fazem com que o z seja negativo, esses valores fazem com que o z seja positivo, esses valores fazem com que o z seja positivo. Perceba que aqui faz com que ele seja zero e aqui vai para lá. Eu quero que seja maior ou igual que zero, então ele pode ser 2 raiz de ABC, como ele poderia ser menos 2 raiz de ABC. O que acontece é que, justamente pelos números serem todos positivos, o A, o B e o C serem positivos, nós queremos, tá? Pensando que o meu x seja positivo, tá? É, Posso pensar aqui que meu x seja maior que zero.
E meu x sendo maior que zero, faz com que o meu z seja positivo, então a gente acaba pegando este valor aqui, né? A gente pega o 2 raiz de ABC. Então, esse é o valor em que o menor valor possível para z é esse valor aqui, 2 raiz de ABC. Tá? Esse é o menor valor para z. E com certeza, ao substituir aqui no lugar do z, você coloca 2 raiz de ABC, você acha o x que vai nele, né? Que seria as raízes. Tá? O delta seria zero. Aí quem seria o x, né? Determinar x e y tá o quê? Quem seria o seu x? Seria o menos b, seria z. O z é 2 raiz de ABC, é mais ou menos raiz quadrada de delta, que é zero, dividido por 2 vezes a. Então ficaria como raiz de ABC sobre a, né? Esse seria o x. E o y é c dividido por isso, né? O y seria c dividido por raiz de ABC, ops, sobre a, ou seja, seria um AC sobre raiz de ABC, que ele pede para achar os caras, né? Bom, acho que poderíamos fazer uma análise para x negativo, o que que daria, né? Então seria o menos, seria a mesma coisa com o menos, né? Seria com o menos, seria a mesma coisa. Acho que é isso, tá? Tá de boa? É, tá fechado? É claro que a gente poderia pensar nisso como derivada, né? E a gente teria que achar a mesma coisa. Então nós encontramos 2 raiz de ABC, sei lá, né? Vamos copiar e vamos fazer do mesmo jeito, ó. Tipo, x vezes y igual a c. Então você tem o y como sendo c sobre x. E ao substituir numa função, seja a função f, que nesse caso vai depender de x, é o nosso z, né? Não inventar nada não. Vamos colocar o z como sendo a vezes x mais b vezes o y, e aí vai ficar bc sobre x, né? Isso aqui é a mesma coisa que a vezes x mais bc vezes x a menos 1. Vamos calcular a derivada disso. A derivada de ax é a, e aqui ficaria menos bc x a menos 2. A gente iguala a zero para encontrar os pontos críticos, então isso aqui é a igual a bc sobre x a menos sobre x quadrado, né? Então nosso x quadrado é igual a bc sobre a. Então o x seria mais ou menos, tá? Eu vou ficar trabalhando apenas com a, é simétrico, né? A raiz é apenas com x positivo, vou ficar trabalhando apenas com o valor positivo, mas é mais ou menos a raiz de BC sobre raiz de A. É, é isso. BC sobre raiz de A. Claro que nós podemos racionalizar, então nós ficaríamos com raiz quadrada de A vezes B vezes C sobre A. Tá? Esse é o nosso x, né? Raiz de A, B, C sobre A, né? Mesma coisa. Isso mesmo. E aí, é claro, você faria a derivada segunda para verificar se esse número minimiza, então ele daria um ponto de máximo na derivada segunda. Mas aqui a gente pode dizer que isso, quando o x vai para infinito, pensando que o x é maior que zero, quando o x vai para infinito, tomando um limite, isso aqui vai para zero, isso aqui explode, né? Mesmo que a gente faça o mínimo, aqui vai dar um ax quadrado mais bc sobre x, colocando x quadrado em evidência, vai ficar um polinômio de x, né? Aqui vai para zero, então tomando o limite daquela função racional, isso vai para x, né? Toma o limite, vai para x indo para infinito é infinito, então essa função explode. Então, de fato, essa função ela não tem um limitante superior, mas ela tem um limitante inferior, né? Então faz sentido perguntar só do menor valor possível, então isso aqui vai minimizar mesmo. Então basta a gente substituir na z esse valor. Então, quando a gente faz z igual a vezes raiz de ABC sobre A, mais
BC sobre X, então a gente vai inverter o X, vai ficar A sobre a raiz de ABC, né? Esse A cancela, então nós temos o mínimo, que é o próprio raiz de ABC, e ao fazer isso, nós vamos ficar com ABC aqui, mais ABC aqui, né? Então nós temos duas vezes ABC, onde eu racionalizo multiplicando por ABC em cima e por ABC embaixo. Então no denominador vai ficar ABC, vai cortar, vai ficar duas vezes raiz de ABC, que é o valor mínimo, que foi o que nós encontramos. Nós encontramos o valor 2 raiz de ABC, que é o valor mínimo. Então, assim, numa prova, que seja o ENC, a ideia é que não use cálculo, mas se porventura o problema não sair de imediato, você usa cálculo. Acredito que eles não poderão dar errado, né? Não está escrito resolva por. Claro, ele fica subtendido que você não vai usar cálculo, vai usar só uma ferramenta elementar, né? Matemática elementar. Mesmo que seja difícil, elementar, no sentido que não usa nenhum tipo de cálculo diferencial integral. Mas talvez usando o cálculo ficaria mais fácil, né? O raciocínio e tal. Bom, é isso, né? É isso aí e já era. Um abraço aí, pessoal. Valeu.